dando licença, eu vou passar a palavra então à secretária para anúncio do processo retirado de pauta. O processo retirado de pauta vai ser o número 9 da pauta do PJE, de relatoria do Dr. Marco Antônio. É o processo 10.203. O processo está sendo retirado a pedido do relator. Tem mais nenhum? Não, preferência na física também. Nós pregamos processo com inscrição para citação. Físico. Tem a distância, mas é no PJE. Primeiro processo com inscrição para sustentação oral, número 39 da pauta. Processo 2.472, 2013, 104, oriundo da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrente, Banco Safra S.A. e Adir Lopes Assunção Júnior. É segredo de justiça? É, esse é segredo de justiça. Eu ia pedir. O próximo, então, a gente vai fazer uma inversão aqui. Não retirou não, ele está olhando. Aí a gente vai fazer o 5 primeiro. Então, a gente vai fazer uma inversão aí da sustentação. O próximo processo, número 5 da pauta. Processo 1211, 2015, 069, oriundo da Vara do Trabalho de Ouro Preto. Recorrente, Delphi Automotive Sistemas do Brasil Limitada. Recorrida, Renata Alessandra da Silva Reis. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Cianorcini, revisora, e doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Fernando Batista Procópio. Senhor doutor Fernando, você está falando por quem, doutor Fernando? Pela Delphi. Pelo recorrente? Pela recorrente. Pela empresa, Delphi Delphi. Automotive. Tá, vocês vão Delphi negar Automotive provimento? Systems. Sim. Minha divergência é nesse sentido. Elas vão negar provimento ao recurso. Tá negando o provimento? É. Quer se manifestar? Sim, porque é contrário, né? Por favor. Posso começar? Sim. Excelentíssimos senhores, componentes dessa primeira turma julgadora do egrégio TRT, servidores, colegas presentes, tenham todos um bom dia. Trata-se de recurso ordinário interposto nos autos da reclamatória trabalhista, ajuizada perante a Vara do Trabalho do Ouro Preto, em que a reclamante, em resumo, alegando suposta doença ocupacional, pleiteou as seguintes verbas: indenização por danos morais, materiais, estéticos, lucros cessantes, pensão mensal e vitalícia, fornecimento de plano de saúde vitalício, verba honorária no importe de 15% sobre o valor da condenação. O pedido inicial, conforme se vê dos autos, foi julgado parcialmente procedente, tendo a reclamada sido condenada ao pagamento da importância de R$15 mil a título de danos morais, honorários advocatícios no importe de 15% e as custas decorrentes da perícia técnica realizada nos autos. Ocorre, excelências, que analisando o processo, notadamente as provas nele produzidas, verifica-se que houve um equívoco da magistrada sentenciante, notadamente porque a perícia foi clara e precisa ao concluir pela ausência do nexo de causalidade entre a suposta doença ocupacional e o trabalho desenvolvido pela reclamante na reclamada. Um outro ponto que deve ser relevado por Vossas Excelências também é que o depoimento das testemunhas foi claro ao consignar que a reclamada, além de conceder ao reclamante, por óbvio, o horário para refeição e descanso de 1 hora diária, ela concedia também 2 horários para o suposto, que eles denominam de café, que seria de 5 a 10 minutos antes e 5 a 10 minutos depois desse horário de refeição e descanso, além da ginástica laboral em torno de 8 a 10 minutos todos os dias. Ou seja, a reclamada sempre preocupou com o bem-estar de seus funcionários. Um outro ponto que merece a atenção de Vossas Excelências também refere-se à condenação da reclamada a suportar os ônus decorrentes da perícia. A perícia foi negativa, ou seja, não encontrou nexo entre a atividade desenvolvida pela reclamante nas dependências da reclamada e a sua suposta doença ocupacional. Pelo exposto, requer a Vossas Excelências se dignem de dar provimento ao presente recurso, reformar a respeitável sentença hostilizada, para que seja o pedido inicial julgado inteiramente improcedente, decotando-se, em consequência, a condenação em relação às verbas, aos custos da perícia e honorários advocatícios. Caso Vossas Excelências entendam pela manutenção
da sentença que a condenação pelos danos morais seja reduzida para o patamar condizente com a realidade do processo. É o que se requer. Muito obrigado e bom dia. Bom, eu já sabendo que eu vou ficar vencido, eu não vou me estender na fundamentação, eu voto nesse sentido mesmo da manifestação da tribuna, eu daria provimento integral ao recurso, julganação improcedente. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. Na verdade, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau integralmente, porque entendi que, além de ter sido muito bem fundamentada, ela especifica claramente o ponto desses autos, né? Ela reconhece que foi um dano leve, e aí com isso só condenou no dano moral, né? E aí, com isso, ela reconhece um risco pela atividade, traduz também uma questão que ela, inclusive, atraiu a pena de confissão, que eu acho que isso ficou muito forte para mim, porque eu acho que quando o juiz de primeiro grau determina alguma anexação documental, ele quer realmente entender o melhor possível, né? E aí ela diz claramente que houve um excesso de documentação anexada referente a funções alheias à atividade da autora e a riscos que não afetavam a essa função. Então, ela entendeu que houve uma manipulação dessa prova documental, e eu acho que esse princípio de uma ética dentro do processo, ele tem que ser respeitado, e eu acho que a juíza de primeiro grau, ela observou isso de uma forma bem forte. Eu acho que isso tem que ser colocado, né? A determinação específica na ata de folhas 48 não foi cumprida, então ela traiu a pena de confissão, no que eu concordo. Eu acho que esse critério ético de trazer, sim, os documentos, e se condenar, a empresa, então, produz as alterações necessárias, porque, na verdade, no TST temos trabalhado com prevenção de acidente de trabalho, de termos um lugar de trabalho não com geração de doença. Então, acho que isso tem que ficou muito claro para mim nesses autos, então até pondero que isso seja feito. Me parece que o doutor é advogado da empresa há mais tempo, então entendi que está correto em deferimento de qualquer indenização por dano estético, e ficou mesmo só o dano moral, e pelo porte da empresa o valor eu acho que não deve ser reduzido, acho que está adequado, e aí com isso eu estou mantendo por esses motivos. A prova, eu entendi que ficou clara no sentido da responsabilidade da empresa quanto ao adoecimento do empregado, até quanto aos esclarecimentos que foram dados pelo preposto, que foram até o encontro do que tinha sido dito pelo reclamante em audiência. Em relação ao adoecimento, apesar do preposto ter negado que era recorrente na empresa esse adoecimento, também o PCMSO não veio aos autos. Então, nesse sentido, eu concordei com a ilustre relatora que fez a divergência, por isso que eu estou acompanhando e mantendo integralmente a sentença, porque eu entendi que a empresa realmente não comprovou, não conseguiu comprovar nenhum fato que pudesse afastar a responsabilidade e o nexo causal do adoecimento de forma a isentá-lo da responsabilidade de indenização. Eu estou acompanhando integralmente a divergência, presidente. Então, passa a negar provimento. Excelência, pela ordem. O senhor restou vencido, né? Isso. O senhor estava dando provimento. Isso. Perfeito. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. O Marco Antônio, vai votar 8 ou tirando de qual? Vou votar, pode ir. Vai votar? Pode. Pode ter igual 8. Adriana, você vota em 18. Muitas emoções aqui, hein, gente? Não vai ser agora não, mas já fica sabendo. O próximo, então, é o número 8 da pauta, processo 990-2014-038, oriundo da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, recorrentes Caixa Econômica Federal e Eugênio Pacelli Braga, recorridos os mesmos. Votam no processo o doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, revisora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Raquel de Souza da Silva. Doutora Raquel não se encontra presente. Tá, 990-2014. conhecendo os recursos, deixando de conhecer, contudo, do recurso judiciário da reclamada, quanto aos quilômetros rodados e inaplicabilidade do PCAF, como muitos pois são ressalvas dos débitos trabalhistas por falta de interesse. No mérito do provimento parcial do recurso reclamado, para determinar a aplicação de 1820 na apuração das horas extras,
Limitar a jornada de trabalho da seguinte forma: 8h30 às 19h, 40 minutos de intervalo, segunda a sexta, do início do período prescrito até 13 de outubro de 2013, limite inicial. E um sábado por ano, em razão da participação dos feirões da Caixa, das 10 às 14, sem intervalo, durante o período prescrito, ficando mantidos os demais parâmetros de liquidação, ressalvado o entendimento extrator quanto à supressão parcial do intervalo da jornada. Do provimento a recurso do reclamante para determinar a incorporação do percentual de 100% da liquidação recebida no último mês antes da supressão. Restando devidas as diferenças decorrentes, parcelas descidas iniciantes com reflexo, recurso semanal remunerado, férias mais um terço, notificações semestrais, déficit de seu salário, licenças, prêmios, APIPs e horas extras. Se condenar a real incorporação do maior valor integral recebido do artigo CPVA, restando devidas as diferenças decorrentes, parcelas descidas iniciantes, reflexo, recurso semanal, férias mais um terço, notificação semestral, 13º, licença, prêmio, APIP e horas extras. As horas deferidas são de natureza salarial, com exceção dos reflexos das férias indenizadas, major a indenização de 65 mil, custos de 1.300 ainda pela reclamação. Doutora Juliana. Eu tenho divergência em relação a 3 pontos. Ela é parcial e ela é quanto a 3 pontos. O primeiro, quanto às diferenças das vantagens pessoais, eu estou dando provimento ao recurso, adotando um entendimento que é prevalente no TST sobre a matéria. Da mesma maneira, quanto aos reflexos das horas extras aos sábados, lembra que a gente discutiu isso semana passada? Reflexo das horas extras no sábado? Sim. Semana passada nós tiramos de pauta 2 para poder olhar isso. E o TST tem dado, assim, não muda o divisor, mas tem, quando tem norma convencional garantindo, eles têm mantido. Porque a gente ficou de olhar se quando eles parametrizaram aquilo, se o caso analisado continha essa situação. Não continha essa situação. Era que a gente olhasse para fazer um destino. Exatamente. Era reflexo as horas extras no sábado. Contraditório. Hã? Acho que é contraditório. Mas as partes decidiram por isso. Mas decidiram, mas o TST já decidiu que essa decisão não vale nada. Não. Pois que é assim. O seu pensamento, né? Não, é o que eu entendo, é que eles decidiram dessa forma e por isso eu acho que ficaria contraditório considerar para um efeito e não considerar para outro. Por isso que eu estou. Não, mas eu já entendo que o TST ele se posicionou no caso da omissão. Não falou nada, é de outro, ele está dizendo, e não era para ter esse reflexo. Agora, se as partes convencionam a existência do reflexo, apesar de não ter alteração do divisor, e é nesse sentido que eles estão votando, nesse sentido que eu vou acompanhar. Inclusive, nós temos outras matérias, em outros processos na pauta. Eu tenho acompanhado a impedimento da doutora Juliana. Paulo Nery, como é que você entende isso? Quanto aos sábados. Eu entendo também como a Juliana, porque se uma convenção ela estabelece posteriormente aquela cláusula, ela não vai ser invalidada por aquela decisão anterior. Exato. Até porque é mais benéfica também. Sim, né? E se a categoria resolveu negociar algo mais benéfico, por que convenção só serve para dizer que não se vale alguma coisa? Não vejo por que não atribui validade a essa norma. Bom, esse é um ponto, né? O outro ponto são as diferenças das vantagens pessoais, que a gente já votou em outros processos. É um entendimento que eu tenho adotado a respeito, estou dando provimento. Quanto aos quilômetros rodados, da mesma maneira. Eu entendo que, pelo princípio da alteridade, o empregador ele não pode transferir para o empregado o ônus do empreendimento. Nesse caso, quanto à utilização do veículo, também a gente vota isso toda hora. Aqui é que eu queria, apesar do pedido, isso eu queria conversar mesmo com medo da liquidação. Porque o pedido foi feito assim, e assim eu sugeri, não sei se o advogado Paulo Nery vai me acompanhar, que o pagamento seria apurado em liquidação. Com medo do pagamento por quilômetro rodado. Mas qual o parâmetro para esse cálculo? Pois é, porque na verdade parece que tem uma diferença mesmo da quantidade que ele utilizava o veículo e das cidades que ele visitava. Eu não vi outro. Eu estou trazendo aqui para a gente conversar a respeito, se mantém desse jeito, se a gente não está dificultando a liquidação. Mas eu também não vi outro, porque seria arbitrar. Não, mas se apurar em liquidação, o juiz pode determinar a apresentação de cálculos e aí
Ele pode arbitrar. E aí ele pode tentar uma conciliação também. Eu acho que quando você apurar a liquidação, devolve ao primeiro grau essa possibilidade de manutenção. Liquidação para ativo. De adequação. Não, artigo vira um caos. Mas olha, Isso como é é que artigo. vai ser? Mas deixa como você Isso for é a artigo. liquidação e o juiz... Se não definir o parâmetro... De liquidação ponto, igual eu coloquei aqui. Liquidação ponto. Isso é, pois é, mas isso é Mas artigo. aí ele pode determinar o juiz na hora da execução, é por artigo, e ele Pode procede dessa arbitrar, pode ser maneira. por arbitramento, por algo que ordinariamente Eu pensei é como cobrado. arbitrar. Para ser por arbitramento, a gente tem que definir aqui. Senão, se é Eu do só jeito coloco que só está aqui, liquidação desse do jeito que jeito. está aqui, ele é obrigado a fazer por artigo. Não, só coloco conforme se apurar em liquidação. Liquidação de sentença. Olha aqui. Dou parcial provimento ao apelo obreiro para deferir o pagamento relativo aos quilômetros. Ele define. Aos quilômetros rodados conforme se apurar em liquidação. Mas Ponto. esse é o Indefinido processo que nós CFS. temos que decidir como é que vai ser. Eu acho Ah, eu que entendo que não. Execução. Não, entendo que não. Se ficar do jeito que está, ele é obrigado a abrir ativo. Não, mas aí se ele entender assim, ele liquida por artigo. Afinal de contas, Ele pode entender diferente. não é outro É processo. nesse sentido. Outro processo. Não poderia ser por arbitramento, no caso? processo, pra ele. Arbitramento não poderia ser? É isso que a gente está conversando e dizendo que ele vai determinar se é por arbitramento ou se é por artigo. Eu acho que a criatividade das partes também, né? Porque aí Podem eu acho que chegar. o reclamante pode fazer uma proposta, a empresa Inclusive edição, para pode agilizar ali até- a Eles execução. não ganham da gente, não. Hã? Criatividade, as partes não ganham. Isso é verdade. A gente realmente Perde feio. perde feio. Mas peraí, tem que ver se agora Mas se eu seu estou chamando sempre as desembargador partes. Paulo Médio. Mas eu estou chamando Se sempre ele as partes a acompanha participação na formação do provimento. Eu acho que é isso. Né? Traz os Assim, documentos, e o né? juiz se vira para liquidar. Isso. Mas o juiz tem que mesmo, a liquidação é com ele. Liquidação em parte. É com ele. Concorda com essa Ele, inclusive, Concordo também. numericamente, ele. Você vai lá com o artigo. O cara vai conseguir. Eu não Cara, acho que eu qual posso a engessar, verdade? não. Vantagem pessoal. Nem advogado sabe fazer artigo. A doutora Alto falou. Mandar pessoal também eu concordo com a inteligência. Você me acompanhou na vantagem pessoal? Nos três? Ele é doido de esse organizado. Hã? Ele disse que o menino não se acompanha em nada. Eu vou dar depois. Tá. E o senhor vencido Você nesses deu a 3 canelada? itens, Não, né? não. Mas que eu liberei. Não é? O senhor vencido nos Eu 3. e ele eu liberei. Tinha um negócio desse aqui, ó. Eu passei o arroz. Eu derrubei o meu ontem. Você A derrubou. Paula, a Paula deu um salto. Sabe que eu conversei com o motorista do tribunal essa questão, eu sei que vocês estão mexendo, a questão da jornada dos motoristas de noite, só de noite, o motorista trabalha com o trabalho. Ele já não chegava em casa, passava, pagava, aí já faltava 3, 4 Mas horas. aqui A gente vai para a pauta do senhor, Ah, ostentação. tá. Que aqui é. A de 915, a primeira. Então, com a pauta de 915 PJE, Vamos. A gente. É o 6. Toda gente. Esse é de Varginha. Tem que ver se ele tá conectado. Tá conectado? Tá conectado. Então agora a gente passa para a pauta do PJE, sustentação, uma sustentação oral à distância, vinda oriunda lá do Foro de Varginha. É o processo número 6 da pauta de 915, de relatoria do Dr. Ianaco. Processo 10.117, recorrente Rômulo Azevedo Ribeiro, recorrido Anderson Garcia. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, Dr. Rômulo Azevedo Ribeiro. Dr. Rômulo está falando em nome próprio, como recorrente. do Rômulo, Dia, nobres julgadores. tem a palavra. Quem está aqui fazendo a sustentação é Matheus Lino, que eu tenho procuração nos autos. Dr. Rômulo, por ser parte do processo, preferiu por não promover a sustentação oral. Nobres julgadores, o caso não é de grande complexidade e certamente será modificada pelos nobres julgadores pelo seguinte motivo.
O reclamante foi contratado para prestar serviço em obra residencial do reclamado, sem qualquer finalidade lucrativa. Não foi contratado como pedreiro, mas sim como servente, fato que foi confirmado pela própria testemunha, arrolada por ele, o senhor Israel, confirmou o seu depoimento que era auxiliar de pedreiro. A contratação se deu, nobres julgadores, por prazo certo e determinado para fazer um chapisco no muro. O que seria isso? A aplicação de uma camada de cimento que antecede o acabamento do muro, da obra. E não havia subordinação, não havia fiscalização por parte do reclamado. A obra se deu em casa residencial de moradia do reclamado e sua família, onde ele reside com a esposa e 2 filhos menores. Portanto, nobres julgadores, ausentes os requisitos da onerosidade, habitualidade e subordinação. Posicionamento esse que já foi adotado por esse egrégio tribunal, onde a contratação de serviços certos, inserido na dinâmica regular do empreendimento, mediante pagamento de valores variados e diversos, de forma pontual e periódica, não enseja o reconhecimento de vínculo de emprego, verificada a ausência dos requisitos atenientes ao vínculo empregatício previsto no artigo 2º e 3º da CLT. Chama atenção também, nobres julgadores, pelo fato de que foi anexado nos autos as fotos do muro onde ocorreu a prestação de serviço, que não foi impugnada pelo reclamante, conforme o documento ID B6623-OF, presente nos autos. Chama atenção também pelo fato de que foi dada uma oportunidade de trabalho ao reclamante pelo reclamado, pois o mesmo se encontrava em situação na iminência de ser preso devido a vários delitos que havia cometido. Foi feita a defesa, foi feita prestação de serviço advocatício e, para comprovar justamente uma atividade lícita, foi conferida a ele a oportunidade de um serviço eventual na residência do nobre advogado. Portanto, o que se pleiteia aqui, nobres julgadores, é a reforma da decisão do juiz de primeiro grau para que seja reconhecida a ausência de vínculo empregatício e sejam decotadas todas as imposições que foram feitas pelo nobre magistrado aqui de Varginha. É o que pretendemos com esta sustentação. Muito obrigado, bom dia a todos. É um caso de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício numa relação de trabalho incontroversa, onerosa, subordinada e não eventual, em que cabia ao tomador do serviço provar a contratação sob uma forma diversa da regra geral do contrato de trabalho com vínculo empregatício, o que não ocorreu aqui. Então, a decisão do primeiro foi nesses termos, reconhecida a presença dos pressupostos da relação de emprego, cabia a cada parte, né, fazer a prova das suas alegações, porque o reclamante não tinha mais nada a provar, porque já estavam demonstrado o trabalho oneroso e não eventual sobre subordinação. O reclamado não trouxe prova nenhuma, processo, nem um contrato, nem mesmo a testemunha, demonstrando que a contratação tenha se dado de fato na forma de contrato autônomo. Isso não acontecendo, e eu estou mantendo a decisão pelos mesmos fundamentos da primeira instância. Quem fala? Doutora Adriane? Pois não, senhor presidente, da mesma forma, a testemunha esclareceu de forma contundente. As fotos, aliás,
nos deixam claro o tamanho do muro, né? Então, assim, não há dúvida nenhuma, até porque é uma foto de uma época que não sequer tem data, que se for construído depois, que é exatamente o que o reclamante alega e prova, né, pela sua testemunha, o reclamado não trouxe nenhuma testemunha, inclusive, né? Fica muito claro, eu estou concordando totalmente com Vossa Excelência. E, infelizmente, algo que foi dito na sustentação oral, que eu ia, na realidade, quase que dar os parabéns à contratação de alguma pessoa que estaria sob risco social, na forma da lei, com a carteira de trabalho assinada, é alegado da tribuna que isso seria um favor, quer dizer, o trabalho como um favor, alguma coisa que seria quase como uma esmola. Isso é inaceitável. Então, aquilo que eu ia ponderar como positivo, de não se ter preconceito com as pessoas que se contrata, dar oportunidade a egressos, a gente que trabalha com isso na universidade, sabe a dificuldade de contratação de alguma pessoa que escorregou na vida, né, e foi pega, né, porque escorregar na vida, eu acho que, se olhar assim, vai dar quase que todo mundo 100%, né, então, mas não foi, às vezes não foi pego só, né, dirigiu bêbado e ninguém pegou, né, não assinou a carteira de trabalho da empregada, passou na frente da fila, e por aí vai, né? Aquelas coisas do dia a dia. Então, é uma pena, porque eu iria parabenizar por essa contratação, mas, infelizmente, o final da sustentação oral me deu muita tristeza nessa concepção de que trabalho humano seja um favor. Mas estou acompanhando Vossa Excelência. Doutora Juliana. Nos mesmos termos. É claro que o valor do trabalho prestado ele não vai ser alterado nem para mais nem para menos, dependendo da pessoa que exercer esse trabalho, né? Então a gente tem que tomar realmente cuidado com a forma como coloca a questão, que pretendemos mesmo ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade sem discriminações, né? Estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, doutor, fica mantida a decisão de instância por unanimidade e fica o recado que é ajudar, dê dinheiro, mas não dê trabalho, porque trabalho é coisa para profissional. Então, mantida a decisão. Ok, doutor. Agora a gente vai para a pauta do doutor Marco Antônio. Vê se É o está do Paulinelli. conectado, por favor. Não está ainda não, só um pouquinho. Vamos ver, esperar o sinal. Só duas. Duas da Fundação. Do Paulinelli, só duas que eu voto. A senhora vota em 2 do doutor Marco Antônio. Os dois eu estou acompanhando, não sei se tem esperado. E o doutor Marco Antônio vota em 1 do doutor Ianato. Ótimo, já está conectado. Agora a gente passa para outra sustentação à distância, na pauta de relatoria do doutor Marco Antônio, é o processo número 12 da pauta. Processo 10.246, recorrente Juliano Carlos Florentino Santos, recorrido BRF-SA. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianac e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, doutor Felipe Cunha Nascimento. Doutor Felipe, a princípio, se inscreveu pela BRF recorrida. Só confirma com ele, por favor. Doutor Felipe, pode ouvir? Muito bom dia, ouço sim. Só fala por quem? Falo pela BRF-SA. Tá, o senhor tem a palavra, doutor. Excelências, eu não ouvi o voto. Não foi proferido ainda não, estamos aguardando a sua manifestação. Ah, tá certo. Desculpe. Senhor presidente, senhor relator, muito bom dia, demais desembargadores. Pois bem, excelências, o ponto principal dessa reclamatória é relativo à necessidade de respeito da cláusula do acordo coletivo que diz respeito às horas itinerary, né? De fato, os acordos coletivos firmados pela reclamada com o ente sindical estipulam que a reclamada fornecerá o transporte a seus funcionários e que, em contrapartida, ela não está obrigada a pagar as horas de trajeto. Com a devida vênia, a empresa recorrida entende que a referida cláusula do acordo coletivo é válida porque foi livremente firmada entre as partes e vem sendo reiteradamente renovada nos acordos coletivos desde 2012. E, além disso, o estabelecimento empresarial no qual o obreiro prestou serviços encontra-se no perímetro urbano
e o fornecimento do transporte por parte da empregadora se converte numa evidente benesse aos seus funcionários. Eu chamo a atenção para o fato de Uberlândia ser a segunda maior cidade de Minas, né, com cerca de 700 mil habitantes, segundo o IBGE, e o transporte do empregador se converte num meio mais cômodo, seguro e gratuito para que o empregado acesse a empresa ou retorne à sua residência. Assim, a cláusula convencional que libera o fornecimento de transporte pela empregadora, como bem observado pela sentença de primeiro grau, se converte em evidente benefício aos empregados e deve ser declarada válida no nosso entender. Desse modo, a reclamada com a devida vênia insiste na manutenção da sentença de primeiro grau como medida de justiça. Bom, excelências, dito isto, eu gostaria de desejar a todos um bom dia e insistir, né, na manutenção da decisão de primeiro grau. Está no PDF aí, Adriano, não é o... O meu não está abrindo, o senhor já abriu aí? Já está. Tá, é isso mesmo? Tá, gente, tirar. Indenização por danos morais. Correto. Equiparação salarial. Não tem esse tema. Não tem nada. Esse tema não existe. Esse tema não existe. Será que ele está com mais de um processo? Será que tem outro processo? Porque esse tema da convenção coletiva não tem nesse recurso. Doutor, os temas são todos diferentes desse que o senhor abordou. Eu não estou entendendo se o senhor estaria no processo. Excelência. Doutor Felipe? É o 10.246, não é isso, excelência? Esse. Deve ter havido algum equívoco. No nosso entender, essa questão relativa às horas itinerárias, ela foi abordada na sentença e é pedido do reclamante. Deixa ver de novo então o seu recurso, porque eu não consegui localizar esse tema dentro do recurso. Salvo engano, ele consta do processo, sim. Do processo. Só um instantinho, eu estou aqui com... Do processo pode constar, mas... Do recurso. Tá, tem um pedido de rescisão indireta, equiparação salarial e danos morais. Em seguida, vamos ver aqui se tem... Certo. O recurso, na realidade, é do Juliano, né? Quem recorreu foi o Juliano só. Ele é recorrido. Suspenso com justa causa, indenização por dano moral, equiparação salarial. Isso não é matéria do recurso. Não é. Excelências, é matéria do... eu peço perdão, com certeza houve um equívoco, né? São muitas ações e eu imagino que tenha havido um equívoco por parte do pessoal que organiza, né, a nossa agenda. É que não houve recurso da BRF. Eu peço desculpas mais uma vez, eu imagino que tenha havido um equívoco. Certo. O Paulo Nery, quer que eu leia direto a conclusão? Quero, pode ler. Tá. Melhor. Recurso conhecido parcialmente provido para deferir diferenças salariais decorrentes de isonomia salarial reconhecida com o paradigma Antônio Carlos de Jesus Santos e respectivos reflexos. Reconhecer rescisão indireta do contrato de trabalho, condenar a reclamada a anotar na CTPS do autor como data de saída o dia 15 de março de 2017. Condenar a reclamada a pagar ao obreiro aviso prévio indenizado, férias proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional e FGTS mais indenização de 40%, devendo ainda proceder à entrega das guias CDSD sob pena de indenização substitutiva, TRCT e chave de conectividade garantida a integralidade dos depósitos. Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000 a título de compensação por danos morais, atualizável a partir da publicação do acórdão e juros a partir do ajuizamento da demanda. Habita-se condenação, valor de R$ 9.000, invertidos ondas da sucumbência em relação aos custos processuais, ora fixados em R$ 180 a cargo da REC, fica intimada do teor do item 3 da súmula 25 TST. Acórdão dispensado. Esse é o voto do relator. Acompanhou, Paulo Nery? Acompanhou a leitura? Sim, eu também acompanhei. A Adriana está de acordo? Sim, estou de acordo. Eu vou ficar vencido, foi acolhida aquela divergência sua, eu estou vencido no tópico equiparação salarial. Doutor, então, a decisão nesse termo por maioria. Ok, excelência. A distância acabou, a gente vai para a pauta do senhor. A pauta das 9h15. Acabou.
8. 8. A pauta de 9h15. Então, agora a gente passa para a sustentação oral da pauta de 9h15, de relatoria do doutor Ianaco. O primeiro processo com inscrição é o número 8 da pauta, processo 10.193, recorrentes. Bernardo Filigônio Campos e Ferrarese Freitas, advogados associados. Recorridos os mesmos. Votam no processo o doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutora Raquel de Souza da Silva. Doutora Raquel não se encontra presente. Ele vai sustentar? Esse processo já teve. Esse processo já teve sustentação, né? É. Já foi retirado com vista para Juliana. Juliana está de acordo? Eu estou acompanhando o voto. Na nova versão, né? A nova versão. Tá, também? Tá correto, Adriano? Sim, de acordo com a nova versão da divergência especial. Tá. Então, deixa eu ver já o acórdão. Então, passa a negar provimento ao apelo da ré e proveu parcialmente o do autor para julgando procedente empate episodial, condenar a réu ao pagamento de diferenças salariais em razão da equiparação com Camila Pedrosa Campos durante o período laborado. Reflexos estão discriminados aí. O que mais? Na falta. É só isso, né? Tá aí, eu Tem fico juros, vencido. né? E as parcelas, né? Tem os reflexos discriminados aí no voto. Sim. Então, nesses termos, por maioria, eu vencido. Fechou. Seguinte. 11. Próximo é o número 11 da pauta, processo 10.291, recorrente Marlon Fex Lima e CELP Seleção de Pessoal Limitada, recorridos os mesmos, e Drogaria Araújo Centro de Distribuição. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Sérgio Fernando Pinho Tavares. Doutor Sérgio não se encontra presente. Juliana, está acompanhando essa divergência aí? Não. Não, vai ficar vencida. Então, a decisão está mantida pelos seus próprios fundamentos, vencida a doutora Adriana. Tá. Você viu que o contrato foi assinado depois, né? Próximo é o 52 da pauta, processo 11.787, recorrente Lilian Moraes Almeida, recorrida Instituto Hermes Pardini S.A. Votam no processo doutor... Só um instante. É porque, na verdade, eu estou atentando ela, que é só a nulidade de contrato temporário. No 11, né? Só voltar um pouquinho aqui, porque a única coisa, a divergência minha é só quanto à questão da nulidade, por causa do contrato ter sido assinado em data posterior. E aí eu acho que tem uma nulidade, né? Porque contrata o cara antes. Juliana? Só um instantinho. É só isso, o resto eu tô de acordo. Não foi, você tentou para isso. Olha lá a primeira frase. Peraí. É verdade. Vou acompanhar a divergência. Só na nulidade do contrato temporário. Tá aí. O que tem? Divergência parcial. Parcial. Deixa eu ver o que vai mudar. Mas aí ele vai ter que chegar ali. Já dizer que é só ouvir e filho. Essa já é uma das pendências do médico presencial. Deixa eu ver se tem. Então, você vai trabalhar. Peraí que nós temos... Já tem nova versão. Na 12. Não. No 11? Não, no 11 não. Não, no 11 não. 11 é esse que a gente Esse que a senhora está olhando. O próximo são. Trabalho temporário. 11 de outubro. Este aqui. E o contrato? Contrato de intermediação, CELP, seleção de pessoal. 16 de novembro.
Só para evitar depois um embargo declaratório, Adriana, este contrato de trabalho temporário você está declarando nulo, né? Esse de 11 de outubro. Exatamente. Tá. Incorpora. o motivo, né? É. Tá. Que tá lá em cima, né? Sim. Tá bom. Então, deixa eu... Aí tá vendo até a questão de que ele tem que depositar a carteira na secretaria, independentemente de intimação, porque já era tudo ali previsto. Né? Tá. A multa diária sem limitação, igual você pôr. A doutora Eu Juliana já gosto acompanhou? desse modelo. Qual que é o número dele Só na pauta? a 11. 11. A da carteira, da assinatura da carteira mesmo, é que tem hora que fica inviável, porque se não libera a carteira para a pessoa nunca. Também. Se Mas a a secretaria, secretaria. sim, mas aí vai ter para de incidir a multa. Entendeu? Para de incidir a multa. Então, nesse caso, foi ontem até agora que Pois é, então a gente pode criar um prazo para a secretaria prazo fazer máximo. isso. Porque a gente sabe como é ruim. Entendeu? Sim, claro. Seguinte. Quantas vezes ele pedia, pelo amor de Deus, a gente fazia lá. E não constava na carteira que ali ela assinava como se ela fosse uma preposta. E aí ele sai com uma certidão de que aquela assinatura era de uma servidora da vara. Então, próximo a carteira dele. é o número 52 da pauta, processo 11.787, recorrente Lília Moraes Almeida, recorrido Instituto Hermes Pardini S.A. Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Sena Orsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Gilberto Juliano da Silva Lara. Doutor Gilberto não se encontra presente. Parcial provimento a reconhecer dispensa imotivada por iniciativa da obreira, condenando a réu ao pagamento de 13º salário proporcional, férias proporcionais mais um terço, quando autorizada a dedução de parcelas comprovadamente quitadas sob dente título, conforme se apurar em fase de liquidação, de acordo com critérios da legislação trabalhista pertinente, os entendimentos jurisprudenciais cristalizados no âmbito do TST. Bem assim, para vencido, deferir as horas extras compensadas conforme documentos aos autos corrigidos, ou na falta, conforme a alegação exordial. Adicional convencional ou na ausência de 50%. Reflexo em férias um terço, 13º, repouso semanal, FGTS mais 40% e aviso prévio. Invertido o ônus da sucumbência, custa pela RE sobre 300 mil, calculados em 15 mil, provisoriamente habitada a condenação. Doutora Adriana. Na moral, você não me acompanhou. Nem a ruptura, a modalidade ruptura contratual também não. Então eu fico vencida em relação. Não, eu acompanhei, volta lá. A modalidade, eu até estava vendo que a justificativa com a concessão do dano moral, ela vai ter que ter uma alteração na redação aqui. As horas extras a gente está acompanhando, eu não fiz constar, não, né? Nem o dano moral, nem moral. a ruptura. Não, a hora extra... a hora extra dele adaptou. Fizemos constar, Não mas o adaptou dano nem moral... no dano moral, sim. nem na ruptura. Sim, Do contrato. não, do dano moral, da ruptura não. Não. Tá. Vai alterar o que aqui no seu voto? O dano moral, que eu estou acompanhando. Na moral, eu fico vencida na ruptura. Conta do assédio, sim. Passa a acompanhar a divergência quanto ao dano moral. Isso. Dano moral. Tá, eu vou adaptar. Então, vou incluir na conclusão dano moral de 10 mil. Tá? Depois eu vou lá nessa manda para você também. Agora aqui, presidente, aqui ó, tem uma... 10 mil. É o 52, 10 mil. Depois para você tá, né? Quanto à modalidade de... Vai ter que mudar aqui um parágrafo. Quando fala assim, conforme não restaram comprovadas as alegadas faltas imputadas. Como a gente está deferindo dano moral, eu sugiro que não restaram comprovadas as faltas imputadas que justificassem uma rescisão indireta. Pois é, mas teve, né? Porque o dano moral... Não, eu nesse ponto... Pois eu acho mesmo, mas eu Entendeu? Vai, Pode dar uma Pode dar, visão sim. contraditória, desculpa. tá, e vocês vão mudar isso também? Não, eu acho que ela continua não, eu que acho que vai ficar... Porque eu entendi que realmente houve um dano moral.
E aí é saber se esse dano moral seria Foi agressivo demais. Foi. Oh, desculpa, perdão. Foi muito agressivo. Foi. Tá. Tá decidido? Agarrou, coitada. Imagina, agarrada na cadeira. Só viu que tá Não, só viu que quando colocou invertido. Então vai. Ô Ianaco, eu vou voltar nisso. Porque eu acho que vai ficar incongruente. Eu vou acompanhar a divergência também da modalidade da ruptura contratual. Modalidade da rescisão? Pronto. Então tá. Por causa da fundamentação do dano moral. Tá. Depois a gente manda para você. Ainda teve na verdade, teve uma alteração da prova, né? Apagou o que a moça falava, né? Quer dizer, tentou induzir o juiz a erro. Quer dizer, induziu, né? Na realidade. Tá. Hoje tem tanto programa, tava falando do WhatsApp, você distorce então, esses troços têm que ser levados com muito cuidado. Tem programa para editar. Você vê a própria questão aí do Tem mesmo, né? Editar, tem valor. Ah, parece que saiu isso ontem, né? Não, mas eu já... 43. Você falou que não, que nesse caso é não. Próximo é o 43 da pauta, processo 11.060, recorrente Lívia Cardoso Fiuza e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para ostentação, doutora Raquel de Souza da Silva. Doutora Raquel não se encontra presente. 43. 52 foi esse que a gente fez agora. 11.060. Agora é o 43. Eu fiz uma sugestão. Quer dizer, você acompanhou depois na confissão? Acho que sim. Não. Não. Porque eu coloquei uma divergência quanto a... Não, mas eu coloquei que a confissão. Porque se considera que houve a confissão, a análise da prova é outra. E aí eu sugeri a retirada de pauta. Mas aí mas tem você não me acompanhou, não. Não, olha aqui para você ver o que eu coloquei. Acresce fundamentos probatórios. Eu acho que o que você colocou acresce fundamento probatório. Eu não acho que altera, não. A mesma análise, sim. Olha lá para você ver. Tá, quer que inclua então os fundamentos que ela trouxe, sem retirar de pauta, mantendo a conclusão, é isso? Se perder pauta, não se pode ficar de nada do outro. Porque aí no caso você está dizendo que houve confissão do preposto. Sim. Então olha o que você vê quando a análise. Só que a apreciação E a confissão já tem. que a confissão, já que tem provas nos autos, que inclusive a gente utiliza para fins de fundamentação, ela não altera a conclusão de que a própria prova, independentemente de ter confissão, a confissão só agrega, entende? Porque porque ela, você vê, o real cargo ocupado pela autora, o próprio preposto afirma. A sua divergência aqui parcial, ela, da forma como foi colocada, não pode ser mantida. Aqui, aliás, o divisor está ok, 384 está ok. Pois é, mas olha para você ver, a confissão do preposto... Tá. A venda compulsória. Vai prevalecer essa sua divergência, não é? Acho que sim. E sim. Vai incluir o seu fundamento. Só quanto à confissão. Quanto à confissão. Eu acho que não tem que retirar de pauta, não. Ok. Acho que também não. Então tá. Olha lá, tá vendo? A gente, inclusive, eu coloquei, você viu o assédio moral organizacional, conhecido como straining? Então, assim, trazendo essas questões da degradação laboroambiental. Tá. Tem um que é o feminino, que é o gaslighting, que a mulher não pode falar, dar sempre voz a um homem, entendeu? Numa reunião, Então você vai mandar a conclusão. numa sessão. Não, essa eu posso usar as conclusões e os fundamentos. Você falou, exato, divergência é... Esse é o 43. Mas aí o homem que dá a palavra. Aí se for ficar viver no meio, não é fácil. Às vezes as minhas filhas vão Tomara. fazer um para ela. Próximo é o número... Pode ir, doutor?
Próximo é o número 4 da pauta, processo 10078, recorrente Maria de Fátima Ferreira e Avivar Alimentos Limitada, recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Marcelo Santoro Drummond. Você está falando por quem, doutor Marcelo? Eu falo pela área e par. Pela ré. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores componentes e senhores componentes da secretaria de turma, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes. Aqui são vários aspectos que dizem respeito ao recurso da reclamada Avivar. O primeiro já é recorrente nesse tribunal, no que toca às horas de itinerary. Entende aqui a reclamada não serem devidas às horas de itinerary por força do instrumento coletivo firmado nos autos, que convencionam o não pagamento das horas em itinerary em troca, né, tendo como compensação inúmeras vantagens atribuídas aos trabalhadores, conforme inúmeras cláusulas, inclusive citadas e transcritas nas razões de recurso. E a reclamada, ela, nesse caso, ela mais uma vez invoca o voto do falecido ministro Euri Zavascki, que dá validade aos instrumentos coletivos desde que haja, né, à luz da teoria do conglobamento, uma compensação com vantagens atribuídas aos trabalhadores. E, no caso, entende a reclamada que há. E entende também a reclamada, no caso, que o voto, como, né, há já entendimentos desse tribunal, inclusive, na sexta turma, um voto inclusive citado nas razões de recurso, que há repercussão geral nesse caso. No outro aspecto aqui, no que toca adicional de insalubridade, aqui nesse caso, foi definida a insalubridade por dois fatores, dois agentes. O primeiro é o agente ruído, né, de dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, 2 meses apenas, por entender o perito que não foi fornecido o EPI. Só que a reclamada demonstra, inclusive com apontamento específico, transcrição da ficha, que, né, foi sim fornecido, inclusive um dia antes do período, né, do início do período que o perito afirma que não havia fornecimento de EPI, foi sim fornecido o EPI, né, o protetor auricular para coibir o agente ruído. Então, o perito não se apercebeu do EPI que foi fornecido nesse período, o que neutralizaria e neutralizou a insalubridade nesse período de 2 meses no que toca ao ruído. No que toca ao outro agente, umidade, entendeu que houve fornecimento de EPI somente em janeiro de 2009 e não durante todo o contrato. Todavia, também se equivocou o perito, tendo em vista as botas de PVC, que são os EPIs necessários à neutralização desse agente, que foram fornecidas em 2011, né, e que, de acordo com o CA, certificado, né, de validade do EPI, tem validade até 2019. Portanto, também nesse caso está aqui eliminado a ação do agente nocivo. Então, dessa forma, não há que se falar também adicional de insalubridade. No que diz respeito à indenização por dano moral, né, por dano material, entende aqui a reclamada que houve um desacerto no que toca ao laudo pericial e às conclusões do juízo, porque a perda, inclusive a perda laboral atestada pelo perito foi ínfima, de 6,25%. Né, entende a reclamada que é um percentual pequeno, que não impede de exercer as suas atividades. Portanto, as indenizações, elas no entender da reclamada, foram inadequadas, especialmente no que toca a indenização por dano moral, de R$10 mil, o valor elevado, dada a proporcionalidade, a razoabilidade e a ínfima perda laborativa, né, decorrente, na verdade, com causa de uma doença, e que a reclamada não deu causa, não agiu de forma incisiva no sentido de promover aí uma lesão
a reclamante, e também no que toca ao lucro cessante, na medida em que permanece a capacidade laborativa da reclamante. São esses os aspectos, são vários aspectos, são esses os aspectos que, resumidamente, a reclamado gostaria de apontar aqui. Senhor presidente, muito obrigado. Deixa eu ver. Doutora Juliana está acompanhando essa divergência? Não, eu não estou. Eu estou acompanhando o voto. Vou direto aqui Vou direto à conclusão. A gente estava discutindo exatamente. O licença é os fundamentos vão Do percentual de redução e da indenização. Nossa. Eu vou ter que dar uma colada aqui. Pode deixar. Os fundamentos vão ser publicados junto com o acordo. Eu vou direto à conclusão aqui. Estou negando provimento ao recurso do reclamante, dando parcial provimento da reclamada para excluir da condenação adicional de insalubridade período 4 de julho de 2011 a 4 de março de 2012. Determinar em relação ao imposto de renda que sejam observadas as diretrizes traçadas no artigo 12 da Lei 7.713 e fico vencido quanto à manutenção da condenação atinente à ordem adicional de insalubridade. Peraí. Pois é, mas na verdade a insalubridade é somente de 4/7/2011 a 4 de março de 2012. e 4/3/2012. Desculpa, perdão. Ele já fez Já ficou adaptado, estou excluindo só o desse período. Tá? Então, por maioria. Excelência, tem como o senhor repetir o voto? Porque, sim. Se for me desculpe, o senhor leu um pouquinho rápido demais. O do reclamante, eu estou negando provimento. Da reclamada, eu estou dando provimento parcial para excluir a insalubridade do período de 4 de julho de 2011 a 4 de março de 2012 e determinar em relação ao imposto de renda que sejam observadas as diretrizes da Lei 7.713 da Instrução Normativa 1.500. Ok. O voto que prevalece é esse. Obrigado. Cada um vencido no... A doutora Adriana, então. Doutora Adriana, a senhora vencida danos materiais? Esse vem sustentação, mas ela está sugerindo sobrestamento. Melhor você dar uma olhadinha antes. Troca de uniforme. Aí tem? Não vi. Entrei no voto. Não, mas tem essa... Tem uma... Não, tem. É de 2 minutos residuais. Prevalece voto nesse sentido, doutor. Porque esse 53... É porque é ele no próximo. Eu sou o próximo, excelência. Aí ela está sugerindo, tá vendo? Sobrestamento. Auditinere, né? Não, não é auditinere. Não, isso não é auditinere, não. É troca de uniforme. Tempo de exposição. Onde é que está isso? Sobe lá, por favor, do que é na... Sugiro sobrestamento. Mas tem troca de uniforme esse negócio? Não sei. Horas à disposição, tempo de espera. Esse 53 não retira de pauta, né? E o J, né? Tem o J, o 53. Sugerido expressamente. Tá, vou retirar ele então. Isso vai ser retirado. Doutor Marcelo. Não, o processo. O processo é o 12.273. Isso está sendo retirado, então. Sim. Sobrestamento. Do tempo à disposição, ok. 6. Acabou? O 6 foi o primeiro, né? Acabou dessa volta? O 6 a gente já fez, Foi né? o primeiro. O 6 foi o da sustentação à Então, distância. Agora a gente vai para a doutora Adriana. Agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Adriana, pauta de 916. Primeiro processo com inscrição é o número 2 da pauta. Processo 10002, recorrente Anderson Oliveira da Silva e Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Adriana Goulart Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Raquel de Souza da Silva. Doutora Raquel não se encontra presente. Direto à conclusão, só um minutinho.
Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, rejeitando as preliminares suscitadas pelo autor, no mérito dando parcial provimento ao recurso obreiro para afastar a pressão total em relação à alteração de jornada de trabalho de 6 para 8 horas, após a instituição do PCC. Nossa, parece aquele trem lá, do plano do PCC de 1998, visto que a prescrição a ser considerada é apenas parcial. Por conseguinte, determina o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do julgamento, como se entender de direito, evitando supressão de instância nos termos da fundamentação do voto, prejudicadas as demais matérias eriçadas pelas partes, que deverão ser renovadas, caso entendam pertinentes, depois de prolatada a nova sentença. Essa é minha proposta de voto, senhor presidente. De acordo. Doutor Paulinelli? De acordo. Então, Mas é PCC primeiro. PCC traço. PCC do processo. Eu tenho que interromper os outros. O próximo é o 17 da pauta, processo 10.247, recorrente Silvio Alves Correia e Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Voto no processo doutora Adriana Goulart de Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita a doutora Raquel de Souza, que a doutora Raquel não se encontra presente. doutora Adriana? Também? Conhecendo os recursos, rejeitando as preliminares citadas, dando parcial provimento ao recurso do autor para afastar a pressão total em relação aos anuênios e a alteração contratual realizada pela Carta Circular 960957, que majorou a jornada de trabalho do reclamante de 6 para 8 horas, visto que a pressão a ser considerada é parcial. Determina o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pleitos, como se entender de direito, prejudicado por hora a apreciação das demais matérias recursais, que deverão ser renovadas pelas partes, caso entendam pertinentes, depois de prolatada a nova decisão. Doutora Juliana? Sem divergência. Doutor Paulinelli? De acordo. Agora é o 49. Próximo é o 49 da pauta, processo 11.336, recorrente Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, recorrido Maria das Dores Góes. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Helena de Cássia Carneiro. Doutora Helena não se encontra presente. Doutora Adriana? Sim, conheço e nego. Doutora Juliana? De acordo. Doutor Paulinelli? De acordo. Próximo é o 42 da pauta, processo 10.940, recorrente Marlon Henrique Luiz Cardoso, recorrido MEC Montagem Elétrica e Comandos Limitada, EPP. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Regina Célio de Oliveira Silva. Doutora Regina não se encontra presente. Doutora Adriana? Pois não, senhor presidente. Vamos lá. Só uma preferência para ouvir. É Hobbes isso? Pode. Estou conhecendo o recurso ordinário, depois pelo reclamante, D4C307F2, visto que o próprio regular tempestivo subscrito por procurador regularmente constituído nos autos, conhecendo também das contrarrazões ofertadas pela reclamada. No mérito, estou dando parcial provimento ao recurso do autor para condenar a ré a pagar as diferenças salariais em razão da equiparação salarial com o paradigma Rafael Alves de Freitas, conforme se apurar em liquidação. Deverá a ré trazer aos autos os contra-cheques do paradigma para a realização dos cálculos, sob pena de prevalecer o valor informado como salário pelo reclamante no inicial, R$ 1.685. Por conseguinte, julgo procedente os pedidos de reflexo nas parcelas de horas extras, repouso, feriados, aviso prévio, 13º salário, férias com texto, fundo de garantia com indenização de 40% e adicional de periculosidade. Bem como pedir de que, quando da retificação da CTPS, já determinada pelo juiz de primeiro grau, a ré também anote a diferença salarial devida para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, exceto os reflexos das horas extras sem férias indenizadas, mais um terço e fundo de garantia 40%, mantendo quanto ao mais íntegra a sentença pelos fundamentos que, inclusive, eu acrescentei nesse voto. Doutora Juliana? De acordo, presidente. Paulinelli? De acordo. Agora a gente tem só um pedido de preferência para leitura da conclusão, no número 43 da pauta. Processo 10.995, recorrente HD, Recalchutagem de Pneus Limitada, recorrido Cláudio Henrique Fernandes Barbosa. Voto no processo doutora Adriana Goulart de Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Doutora Adriana?
Pois não, senhor presidente, eu estou, na realidade, conhecendo o recurso ordinário, no mérito dando parcial provimento ao apelo patronal para excluir a condenação do pagamento dos honorários advocatícios, alterando o valor da condenação nessa instância para R$ 55 mil, com custos no importe de R$ 1.100 pelo réu, súmula 225.3 do TST. Doutora Juliana? Estou acompanhando, presidente. Doutor Paulinelli. Acompanhe. Unânime. Dessa pauta, tem mais algum? Não. Então, Agora é a pauta da doutora Juliana. Agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Juliana. O primeiro processo é o 10.300, é o número 5 da pauta, desculpa, processo 10.352, recorrente Alexandre Eduardo Alves Madaleno e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrita para apresentação, doutora Raquel de Souza Silva. Doutora Raquel não se encontra presente. O processo foi retirado, Juliana, para análise daquela questão do sábado. Eu coloquei, Já viu? Coloquei, alterado, sim. né? Mantido o voto integralmente. Coloquei uma observação e coloquei as decisões aí, se a gente fosse seguir a turma, porque a Adriana já está seguindo. É aquele assunto que a gente conversou na pauta física. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. Preparo efetivado conforme. Conheço também das razões recíprocas, por quanto ofertadas a tempo e modo. Em questão de ordem, determino a alteração da classe processual de RO para ROPS. No mérito, nego o provimento a um recurso da Itaú, confirmando a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Quanto ao recurso do autor, dou-lhe provimento para, nos exatos termos da fundamentação, acrescer a condenação, reflexo do PR em horas extras, indenização substitutiva no montante de R$ 17.616, em função da premiação da festa 30 anos, comissões de agenciamento no montante mensal de R$ 500, com reflexo em repouso semanal remunerado, incluídos sábados, foi por isso que foi retirado o processo, por conta desse incluídos ou não sábados. Incluídos sábados, domingos e feriados, nos termos da CCT e OJ 394, férias mais um terço, 13º e horas extras. Autoriza-se desde já a dedução das parcelas quitadas a idêntico título, conforme demonstrativos de pagamento. Majorar o valor da indenização por danos morais por cobrança de metas para R$ 10 mil. Determinada a observância da OJ 400, SBDI 1 do TST, quanto aos juros de mora. Quanto ao mais, confirmou-se a decisão de primeiro grau. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Né? Isso eu vou acompanhar também para evitar divergência, mas matéria pouca. É muito pouca diferença para também pouca diferença para poder ficar então, todo mundo. atrasando a nossa pauta. Quem vota nesse processo somos eu e Paulinelli, né? Paulinelli está de acordo com o voto? De acordo. Aí eu fico vencido naquilo que eu já fico vencido mesmo. Eu só botou, fico vencido. Pois é. Em que? Mas só mudou, fico vencido, Não, é porque isso aí nem estava no voto, isso é novidade. Não, mas voltou com isso, aí você está acompanhando. Estou vencido em outra coisa, gente. Em quê? É o que eu quero saber. O que tem nesse processo? Não, ele já falou que acompanha. Não, isso eu vou passar a acompanhar, mas deixa eu ver. Deixa eu ver em que eu estou vencido aqui. Essa indenização por cobrança de metas, é isso. É nisso que estou vencido. Ok. Indenização por cobrança de metas? O quê? Indenização por cobrança de metas. Indenização por cobrança de metas. É isso que eu fico vencido. Agora é o 14. Próximo é o número 14 da pauta, processo 12.052, recorrente Alessandro Lourenço da Silva, recorrido a Vivar Alimentos Limitada. Voto no processo, doutor Não. Bem? Não, é esse mesmo. Deixa eu ver se eu estou no processo. Qual que é? 12.052? É esse mesmo. É aqui que está errado. Voto no processo, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para apresentação, doutor Marcelo Santoro Drummond. O senhor está falando pela Vivar, não é, doutor? Quem que é o relator? Juliana quer antecipar o voto só para ele saber. Para poder localizar, claro.
Sim. Determino que seja retificada a autuação para que conste também como recorrente a reclamada. Conheço os recursos aviatos e edestais, porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, invertida a ordem de sua apreciação no mérito, nego o provimento ao recurso obreiro e dou parcial provimento ao empresário para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500. É minha proposta de voto. Pela ordem, senhor presidente, a questão aqui também envolve tempo à disposição. Também não seria o caso do sobrestamento? Tempo à disposição? Como Mas aqui no outro caso? Tempo à disposição. Vamos olhar se mas é troca de uniforme? Não, isso aqui é para espera de Deslocamento é espera. Isso já foi resolvido. Esse caso. Esse caso já foi. Esse caso é espera de transporte. Espera de transporte. Já foi É só para uniformizado. troca de uniforme. Espera de transporte. Então, quer se manifestar? Sim, excelência. A questão aqui, no que toca às horas de itinerário, a sustentação é a mesma da anterior, com um adendo. Né? Nesse caso aqui, foram deferidos 16 minutos, 8 minutos na ida, 8 minutos na volta, quando os horários de entrada e saídas eram após as 18 horas e até às 6 horas da manhã. Nesse caso, além da questão da validade do instrumento coletivo, entende aqui a reclamada que o local é de fácil acesso, como reconhecido, né, pelo juízo. E não, a lei e também a súmula, elas não fazem diferença e não apontam a possibilidade do mesmo local ser de fácil acesso num certo momento e de difícil acesso em outro momento. Porque entende aqui os juízes que fizeram a inspeção judicial que o local é de fácil acesso até 18 horas. De 18 horas até amanhã do seguinte, ele passa a ser de difícil acesso. Não obstante isso, a cidade é uma cidade pequena, né, pouco movimentada, que não há violência e que ainda de madrugada os trabalhadores continuam a transitar a pé, fazendo o percurso a pé. Portanto, nesse caso, entende aqui a reclamada que o local é durante todo o dia, né, todas as 24 horas do dia e todos os horários de entrada e saída de empregados de fácil acesso, continuando a ser de fácil acesso. No que diz respeito ao tempo à disposição em relação à espera de transporte, também há de se invocar aqui um instrumento coletivo, mas, além disso, a questão da espera de transporte, aqui não há de se falar nem de tempo à disposição, porque eles já se desligaram, já não mais estão apenas esperando o transporte, estão esperando a locomoção e não a disposição da empresa. Né? Aqui é um benefício que eles estão esperando caso optem por ir pelo transporte que a empresa fornece. Então, nesse caso, entende aqui a reclamada que não há que se falar nem em horas de itinerário, nem também em tempo à disposição. A cidade é São Sebastião do Oeste. Nesse caso, São Sebastião do Oeste para o local da empresa, que é 1,3 fica meio longe para mudar a palavra. quilômetros. Depois da propaganda da sua filha. Doutor, Uma cidade de 5 mil habitantes. Uma cidade de 5 mil habitantes, muito pequenininha. Doutor, eu vou manter meu voto integralmente, porque ainda que houve uma inspeção judicial, que foi que embasou, teve perícia, inspeção judicial, e embasou o deferimento das ordens in itinere, e há exatamente fornecimento de condução pelo empregador, porque tem horário que não há o transporte público. Isso justificou e por isso eu estou mantendo. Quanto à espera também do transporte do tempo à disposição, isso já foi objeto de deliberação aí, jurisprudencial. Eu acompanho nesse ponto e considero, sim, que é tempo à disposição. Essa é a minha proposta de voto integralmente contigo. Tá, quem vota mais que o Paulinério? O Paulinério está de acordo com esse voto, né? De acordo. Então, sim. Eu vou nem divergir, não? Tá bom. Sim. Vou acompanhar também. O julgamento é unânime. Por conta do senhor.
Eu vou ver a população. Mas eu gostei da cidade. Dou conta. São 3 votando, 2 não votaram, para que tem que ter terceiro votante? Você pode desempatar, ué. Tem negócio de Vai terceiro. desempatar. Por que você tá, em que está divergindo? Ela tá brigando comigo. Eu não. Isso vão Ele ver. está aqui falando no microfone, uma pena de não divergir, mas não vou diferir. Não tem isso. Já espetáculo. já está Novos decidido. Para que votar? Isso. Novos tempos, gostei. Ah, isso. doutor, novos Não põe tempos. pilha aí não, Adriana. A gente Tá bom. custa para fazer um Não, eu tô rindo, tô achando o máximo. Tá, doutor Nacão? É assim, em 30 de dezembro de Processo. 62, olha lá, criação do O próximo é o número 8 da pauta, processo 10.551, recorrente Antônio Carlos Silvério, recorrido Itaú Unibanco S.A. Votam no processo doutora Juliana Vinholi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinete de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrito para sustentação, doutor Fernando César Teixeira. O senhor está falando por quem, doutor Pelo Fernando? reclamante, Antônio Carlos. Pelo recorrente. Isso. Recorrente. Quer se manifestar? Não, Divergência. não tem divergência aqui, não. Não. Tem não divergência? É unânime. Então antecipa o voto aí para ele, sabe? É unânime. São muitos temas, mas está unânime o voto. Vai adotar a cidade. Conheço do recurso, no mérito, rejeito a arguição de nulidade e nego-lhe provimento. Quer se manifestar, doutor? Excelência, excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoal na qual cumprimento todos dessa igreja turma, em que peço já ter sentido que não há divergência. A sustentação tornaria-se até inócua, né? Não vou tomar tempo de vossas excelências, apenas pedir que seja revista essa posição e que seja, nos termos, né, do afinamento do recurso ordinário, seja dado provimento. Doutora Juliana? Então, estou mantendo, cada um dos itens foi aqui analisado e eu estou mantendo meu voto, no sentido de negar provimento. Eu também não vi, foi motivo para alteração da decisão, não. Estou mantendo também. Mantém também. Tá, então unânime. Ok, bom dia, obrigado. Bom dia. Está constando de divergir, tá? Acabou, né? Agora o doutor Marco Antônio. Engraçado. Constando a divergência no meu voto. Tá. Pode ir aqui? Agora é a pauta do doutor Marco Antônio, votamos eu e Adriano. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio. O primeiro processo é o número 35 da pauta. Processo 11.543, recorrente Maria Célia Pena, recorrido Banco do Brasil S.A. Vota no processo Dr. Marco Antônio Paulinete de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para sustentação, doutora Isabel Alves da Silva. Doutora Isabel, a senhora está falando por quem, doutora? Pela reclamante recorrente. Pela recorrente. Recorrente? Tem a palavra. Bom dia a todos. No presente processo, a reclamante requer o reconhecimento da natureza salarial da verba auxílio alimentação, verba a qual recebeu desde que ingressou no Banco do Brasil em 1983. A juíza sentenciante houve por bem negar provimento ao pleito da reclamante, argumentando de forma data máxima vênia até confusa na sua sentença, porque inicialmente ela alega que a reclamante informou na inicial que recebe a verba desde a sua contratação, inclusive em dinheiro, conforme descrito nos contra-cheques. No parágrafo seguinte, ela já afirma que a reclamante alega na inicial que recebe a verba desde 1989, que assim ela informou na exordial, e, por fim, nega provimento, afirmando que, conforme previsto no acordo coletivo de 1987, a parcela tem natureza indenizatória. Pois bem, conforme descrito na exordial, na verdade, a reclamante foi contratada em 1983, percebendo a verba auxílio alimentação desde então. Essa alegação da reclamante, inclusive, não foi sequer questionada pelo reclamado, porque ele mesmo, na sua peça defensiva, informa que pagava essa verba aos seus empregados, porque desde 1983, conforme previsto no próprio acordo coletivo, o reclamado fornecia alimentação para os seus empregados através de restaurante. Tanto que, no acordo coletivo, informa que iria estender, o Banco do Brasil se compromete a desenvolver esforços no sentido de ampliar o já existente programa de alimentação.
Na folha 20, na página 8, item 28 da defesa, a reclamada alega: importante verificar que, inicialmente, o programa alimentação do banco compreendia restaurantes instalados nos prédios e grandes agências, vide cláusula 7ª do Acordo Coletivo de 83 e 84, que foi esse que eu citei agora há pouco. Portanto, o pleito do reclamante se funda na previsão contida no artigo 458 da CLT, que afirma que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação ou outras prestações em natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. A previsão contida na súmula 51 do TST, inciso 1, tendo em vista que a reclamante foi contratada quando a verba possuía natureza salarial, haja vista que a previsão de natureza indenizatória só passou a existir na Convenção Coletiva de 87, quando a reclamante já era contratada há pelo menos 4 anos, bem como o que previsto na OJ 413 do TST, que trata exatamente dessa matéria, afirmando que para os empregados contratados sob a égide da natureza salarial da verba auxílio alimentação, a alteração posterior não os atinge. Nesses termos, a reclamante requer a reforma da sentença. Doutor Paulinelli. Eu entendi o seguinte, que em 1983, quando a recorrente foi contratada, já existia um acordo coletivo fixando a natureza indenizatória dessa verba de alimentação. Então, eu estou negando provimento ao recurso. A Adriana está de acordo com o voto dele? Quem vota nisso? Quem vota nesse é a doutora Adriana está de acordo? Não, é a doutora Adriana que vota. É a pauta do doutor Marco Antônio. Paulinelli. É o 10.246, não, né? 10... É o 10.543. 11.543. Tem um negócio de uma missa de 7º dia aqui. Não, eu estou de acordo, sim. Tá, eu fico Aí você contra a convencido. prescrição. Prevalece o voto por maioria.